Estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Santiago Entrevista, este mês com entrevistas muito especiais, a gente tratando assuntos importantes da cidade de Sete Lagoas. Já ouvimos aqui personalidades que fazem parte do cenário político de Sete Lagoas, sempre tentando entender essa engrenagem, né, que nos leva no dia a dia. Querendo ou não, a nossa vida é impactuada no dia a dia pelas decisões políticas, né? Nós temos aí, tanto a nível federal, estadual e municipal, decisões que fazem parte da nossa vida no dia a dia, como um problema que você tem na porta da sua casa, às vezes com um cano que estoura, até um problema de trânsito, um problema de segurança, e a vida da gente ela é impactuada de forma muito expressiva nesse sentido. Por isso que é bom a gente estar ouvindo os agentes políticos para que a gente possa entender como que até a nossa vida pode ser no dia a dia, se pode melhorar, se pode piorar. A gente sabe que nós estamos vivendo uma crise, né? Nosso país começou o ano aí apertando tudo e a gente tentando entender o que está acontecendo. Nosso convidado de hoje foi candidato nas últimas eleições a prefeito de Sete Lagoas, atualmente é o presidente do Democrata. Nosso grande amigo Emílio, prazer estar recebendo você, Emílio. Vamos levar um bate-papo aqui de praticamente 1 hora, falar sobre as coisas da cidade. Emílio está sempre por dentro de tudo que acontece, acompanhando de perto. E aí também um dos nomes, né, que soa aí pairando, né, na cidade como um pré-candidato também nas próximas eleições. Prazer estar recebendo você, Emílio. Espero que possa contribuir com o nosso telespectador. Prazer é meu, Santiago, telespectador da TV Sete Lagoas. É sempre bom estar aqui nos órgãos de imprensa, na TV Sete Lagoas, debatendo nossa cidade, discutindo nossos assuntos, nossos problemas, nossas soluções. Eu acho que essa é a forma que a gente tem para contribuir para que nós todos tenhamos uma cidade melhor. Né? Você continua atuando, né? Lógico, você tem a sua atividade empresarial, mas sempre atuando no meio político, né? Sempre participando de quase tudo. Está no sangue, né, Santiago? Eu não consigo, eu gosto de falar porque é verdade, até em viagens que eu faço, eu gosto muito de viajar, eu estou sempre observando como as coisas funcionam lá fora, como é em determinada cidade, como é que é o funcionamento das instituições públicas. Ainda ontem, recebendo a visita de amigos de fora do Brasil, eu perguntando como é que funcionava as questões trabalhistas lá, a gente quer trocar ideia de como é que funciona o trânsito, como é que é a saúde, a educação muito mais do que o conceito de escola, né? A educação de um povo, cultura, enfim, isso está na minha vida e eu gosto disso. Gosto de comparar, gosto de observar, para a gente sonhar com que as coisas boas que acontecem lá fora venham para Sete Lagoas e as coisas boas que acontecem em Sete Lagoas possam estar sempre melhorando. Você foi candidato nas últimas eleições a prefeito de Sete Lagoas. Lógico que você tinha aí um planejamento caso viesse a ser prefeito, mas foi derrotado pelo Márcio Reinaldo, que veio aí com uma conjunção, uma formação de um grupo muito forte, que eu acho que realmente foi difícil para os adversários. Como é que você tem visto esses primeiros anos aí do Márcio como prefeito? Olha, não só do Márcio como prefeito, tá? Mas da administração no geral. Mas sempre analisar a cidade, né? Eu acho que tem muita coisa positiva, tem coisas negativas. Eu acho que Sete Lagoas e a administração do Márcio Reinaldo tem seus méritos, tem avançado em questões importantes. A transposição da água é importante. Agora eu ouço falar que está saindo, eu já cheguei a elogiar a licitação para a construção da ética, a estação de tratamento de esgoto, é outro avanço muito grande. A gente vê coisas corajosas, como está investindo, como estão no centro, em drenagem pluvial, que normalmente fica para trás. E ao mesmo tempo a gente vê um desgaste muito grande, uma falta de tato, de jogo de cintura, principalmente com o funcionalismo público, né, que acaba que isso prejudica toda a população, porque o funcionalismo é o grande prestador de serviço à população. Então eu vejo sim coisas boas e importantes, conquistas até da administração Márcio Reinaldo. Mas eu não gosto de pessoalizar. Eu acho que Sete Lagoas tem que passar por um projeto de transformação da cidade pequena, da cidade média que nós éramos até então, para a cidade grande, a cidade polo de verdade, a cidade industrializada, diversificada de verdade que nós temos. Isso não está acontecendo. Nós precisamos modernizar a cidade de Santiago, em todos os seus aspectos. No seu urbanismo, nós temos que atuar com coragem em questões importantes, são os binários viários, uma rua vai, a outra vem. Nós temos diversos exemplos
né? A Paulo Frontin, Quintino Bocaiúva, você emenda com o presidente Kennedy, depois volta, vai ser dupla lá na Cornélio Viana e depois no bairro JK. Aí você tem um grande eixo viário de Sete Lagoas. Aqui no Boa Vista nós temos Randolfo Simões em Piauí, e Santa Catarina e Goiás, mas isso modernizando, com drenagem pluvial, com nova pavimentação, até os passeios. Acabei de falar na Randolfo Simões, nós temos locais que não há passeio, o muro está no meio-fio. E aí você tem que entrar no urbanismo, colocando nesses determinados locais estacionamento proibido por você passar a ter passeio. E também eu queria contribuir com uma coisa que eu tenho pensado muito. A gente vê algumas cidades que são turísticas, que são exemplo para a gente. Né? E a gente tem que definir qual que é a vocação da cidade atualmente. Nós fomos uma cidade industrial ao longo dos anos, né? Então eu acho que o minério de ferro fez alegria, né, de muita gente, o Gusa fez durante muitos anos, e a cidade se transformou, tornou um outro tipo de convivência, né? Temos as faculdades, as universidades chegando, temos as belezas naturais, e aí a gente para pensar, eu vou ser o quê? Porque às vezes você querer ser duas coisas ao mesmo tempo não vai funcionar. Né? Eu acho que Sete Lagoas tem uma vocação turística, principalmente pelo nome, pelas lagoas, né? E eu vejo que, por exemplo, nós temos um centro da cidade que tem belezas naturais escondidas, né? Tem belezas naturais que poderiam ser transformadas, né? Vão dar um exemplo de algumas ruas que tem no centro que poderia cortar praticamente 100% o trânsito, né? Tirar o veículo e tornar ali uma via de comércio, né? Quer dizer, isso se tornaria um atrativo para o turista, né? E até para o morador também, né? Ter uma organização maior para o comerciante. E aí eu vejo assim, qual a vocação da cidade? Como é que você vê, por exemplo, qual a vocação que você acha que Sete Lagoas deveria seguir? Santiago, a gente não pode fugir do fato de que nós somos uma cidade industrial, hoje felizmente diversificada, nós não dependemos mais do Gusa como era antigamente. Ao mesmo tempo nós estamos nos transformando, que é muito bem-vindo, numa cidade de estudantes. Nós éramos a cidade da única faculdade de filosofia, ciências e letras da Fundação Monsenhor Messias, e hoje nós temos N faculdades. Mas você não acha que no período que você começa a enxergar uma transformação, eu até concordo com relação à questão estudantil, de você pegar e falar assim, não, peraí, vamos por aqui, vamos focar nisso, vamos trazer mais, vamos criar condições e vamos se tornar realmente de fato, porque se a gente se torna uma cidade nesse sentido, eu acredito que tem tudo para dar certo. Nós estamos próximos aqui a Belo Horizonte, nós estamos próximos a uma região com várias cidades, né, que desovam tudo aqui em Sete Lagoas. Mas só que eu acho que tem que focar. Se não focar, não adianta. Mas é isso que eu estou dizendo. Olha, não dá para fugir do fato de sermos uma cidade industrial. Isso é que eu procurei dizer. Nós temos indústrias importantíssimas e de tecnologia de ponta, que aliado a estarmos transformando a cidade estudantil, nós temos que passar a investir e priorizar a pesquisa. É uma cidade que tem, há muitos e muitos anos, um centro de pesquisa do porte da Embrapa, Centro Nacional de Pesquisa do Milho e Sorgo. A Iveco tem aqui o seu centro de desenvolvimento do produto. Nós hoje temos universidades importantes, inclusive uma federal de São João del Rei, e vamos receber uma de medicina, que pode inclusive nos ajudar muito com o Hospital Escola, né, com o Hospital das Clínicas. O que nós temos para absorver tudo isso, sem esquecer o turismo, porque o turismo é qualidade de vida. Quando você melhora para atender o turista, você está melhorando primeiro para a sua própria população. O que nós temos que fazer é o que eu falei agora no começo. Nós temos que modernizar a cidade, e começa na modernização da estrutura pública. Quando eu estava dizendo da questão de trânsito, nós temos que pensar em modernizar o nosso transporte coletivo. Né? Eu deixei há 25 anos atrás o projeto da Busway na Norte-Sul, o Belo Horizonte está fazendo agora o MOVE. Nós podemos retomar, mas nós temos que assumir e administrar o transporte coletivo. Temos a Turi, que é a concessionária, na verdade, essa é uma questão sem volta, né? Vai ter de ir para ela. Vai ter, mas não vai. Então nós temos que colocar isso como prioridade, vai protelando, né? Como programa de governo, como compromisso do governante, e colocar em prática. Nós temos que definir, Santiago, nós hoje temos um orçamento muito grande, mas todo ele vai quase que praticamente para pagar o custeio da máquina pública. Nós temos que definir o que queremos dessa máquina pública.
Nós temos que modernizar a prestação de serviço à população através da valorização do funcionalismo, sim. Mas nós temos que definir o que a máquina pública vai fazer, a municipal. Quais são as suas prioridades? Como vamos atender a população e o que vamos transferir para outros níveis de governo? Nós hoje queremos abarcar tudo. E também incentivar o lado empresarial para certos aspectos, né? Certos tipos de negócio. Vou dar um exemplo aqui na questão do transporte, né? Eu tenho visto muito, vamos citar um exemplo de São Paulo, incentivando as pessoas a irem para o trabalho de bicicleta. Sim. Nós temos aqui toda a condição favorável para várias pessoas irem para o trabalho de bicicleta. Elas estão indo para o centro da cidade de carro, com dificuldade de estacionamento. E fica rodando, procurando. Quer dizer, e ela não vai de bicicleta, sabe por quê? Ela tem a bicicleta em casa. Porque ela tem uma questão cultural que ela prefere ir de carro. Sim, Santiago, quer dizer, às vezes a questão cultural, porque você começa a colocar vias, né, segurança para os ciclistas. Então, quer dizer, você transforma uma situação desde que você invista nela, né, e você abre o leque para pessoas que possam explorar. Por exemplo, outro dia eu estava pensando num negócio que eu vi, uma coisa muito simples, que é um bicicletário no centro. E né? hoje na estacionamento, de São Paulo, bicicletários vinculados às estações de metrô. Nós não temos bicicletários em Sete Lagoas. E nós temos ciclovias que estão até chegando ao abandono, porque não tem nem reformado a sua sinalização. E temos, né? Nós fizemos, eu tenho que lembrar, puxar a sardinha para minha lata, a primeira ciclovia da cidade nós fizemos na Serra Soalheiro, foi. Ao lado do antigo aeroporto, hoje do hospital. Então nós já tínhamos essa preocupação há mais de 20 anos atrás. Nós temos que retomar isso. Mas não adianta você ter só a ciclovia se não tiver um transporte coletivo que funcione. Quando eu acabei de falar o MOVE, quem mora na Norte-Sul, nos bairros mais próximos, sabe que compensaria muito mais pegar um transporte moderno para vir ao centro do que tirar o seu carro da garagem, ficar rodando o centro. E aí nós temos que avançar e ter coragem de definir qual é realmente o centro e nele restringir veículos grandes. Nós somos uma cidade industrial, mas não podemos permitir que uma carreta bitrem entre na cooperativa, na Itambel, na Sete Cachoeira, passando pelo centro no horário comercial. Nós temos que restringir até linhas de ônibus grandes na área mais central, no terminal que está sendo feito, concentrar ali. Nós temos que beneficiar o transporte escolar com financiamento público aqui nas escolas do centro, como Arthur Bernardes, Ulisses Vasconcelos, Emílio Vasconcelos, Estadual Maurício de Jesus Peixoto, as vans sejam menores, exemplo da nossa Iveco fabricado aqui, e não aqueles grandões, para impactar menos o trânsito. Enfim, são uma série de ações que a partir do momento em que a gente enxergar Sete Lagoas como uma cidade moderna que tem que ser e avançada que pode ser, nós vamos buscar essas soluções e vamos colocar em prática. Uma das coisas que eu tenho pensado também, na verdade eu tenho refletido muito para mim fazer esse programa, porque eu vejo muitas questões no dia a dia que às vezes são coisas que estão acontecendo, a gente está vendo aí, mas são absurdos, né? A gente precisa de fazer isso que você falou, mudar, modernizar. Mas nós temos, por exemplo, uma coisa que está acontecendo na cidade, é a questão do Márcio Reinaldo, que veio com um propósito de mudança, com um propósito de correção de coisas antigas que ninguém teve coragem de fazer e que ele está fazendo. E eu sou prova disso, eu sou um defensor do Márcio nesse sentido. Só que, às vezes, a forma que ele faz é necessária, mas as pessoas não querem que ele aja. Por quê? Porque estavam acostumados com a forma antiga. Então eu queria que você me falasse também como é que você vê isso. Se você fosse o prefeito no lugar do Márcio, ter que tomar essas atitudes que ele está tomando, fazer a mudança, fazer a correção de coisas que não eram corrigidas em época nenhuma e ter que conviver com o desgaste. Você usou uma palavra correta, a forma de se fazer. Não há como você ter sucesso através do confronto. Então eu acredito muito mais no jogo de cintura, no explicar, no chamar o seu parceiro para entender o seu projeto e colaborar com ele, entendendo que algumas vezes o sacrifício tem que acontecer num primeiro momento, mas mostrar que há um projeto de médio e longo prazo, que o retorno vem e vem mesmo, e que acaba sendo bom para todos.
Então, eu sou muito mais na forma, no convencimento e na demonstração. O diálogo é o melhor caminho. Pois é, nós temos mais praticamente 2 anos de governo do Márcio, 1 ano e meio. Você acha que ainda há tempo para o Márcio entender isso? Eu espero que sim, sinceramente espero que sim. Eu acho que, não sei se vai acontecer, eu acho que ele tem uma linha definida, essa linha tem feito coisas boas para Sete Lagoas, tem feito coisas também que eu não concordo e tem provocado um desgaste, sobretudo a ele. Agora, cria uma situação que nós estamos vivendo recentemente, onde um acirramento das disputas prejudicam a cidade. Né? Então nós estamos caminhando para um tipo de ação, tanto da situação de oposição, de um confronto mais direto, mais aberto e de mais baixo nível, que eu não vejo como a cidade ganhar com isso. Então esse lado me preocupa. Eu quero tentar contribuir, não só com o Márcio, mas também com os políticos da cidade, tem falado isso aqui nesse programa, porque nós precisamos de um momento de reflexão nessa cidade, porque nós estamos há 1 ano e meio das eleições, 1 ano e alguns meses, e a cidade virou um campo de guerra. Outro dia eu participei numa reunião na prefeitura, até o secretário de comunicação estava lá, e a gente comentando sobre o livro Arte da Guerra, quer dizer que nós realmente estamos numa guerra, não é? E eu acho que não é o momento da gente estar numa guerra. Né? E eu estou mandando um recado para os políticos da cidade, estou mandando um recado para o prefeito. Eu sou apenas uma pedrinha de areia no mar, numa praia enorme aí, você coloca lá um grãozinho, mas eu acho que precisa, Sete Lagoas precisa de dar um stop, falando, peraí, vamos sentar e conversar e vamos nos respeitar. Está faltando respeito das pessoas e está faltando, acima de tudo, respeito com a cidade. Você tocou no... Respeito com o cidadão, com o eleitor, porque eu tenho ouvido pessoas na rua dizerem assim, gente, eu participei do processo político, eu votei, estou infeliz, estou insatisfeito pelo que eu estou vendo. Tem muitas pessoas que gostariam de estar comemorando as conquistas que a cidade está tendo. Santiago. Né? Mas só que essa ciranda, ela está contaminando as pessoas. E eu acho que o processo, ele é desgastante até para você, que a gente sabe que é uma pessoa que veio aí nas 2 últimas como candidato e é pré-candidato na próxima. Então eu acho que nós estamos na hora de parar para pensar, opa, por que não, pelo menos, se respeitar? Eu tenho certeza. Tenho andado nos bairros, conversado com a nossa gente. O povo está cansado. E cansado com razão. O povo está cansado de ver uma classe política. Exceções existem, exceções de pessoas e de situações. Mas, no geral, o povo está cansado de ver uma classe política que debate, que enfrenta, que briga, que faz guerra entre si, muitas vezes pensando nos ganhos pessoais ou dos grupos políticos que representam. Eu, por exemplo, tenho criticado, a gente está fazendo a retransmissão das reuniões da Câmara, às vezes eu vejo um vereador falando a mesma coisa várias vezes, que eu que entendo um pouco de comunicação, né? Eu vejo que ele está fazendo simplesmente um marketing pessoal. Santiago. Entendeu? Eu acho que você tem que fazer o seu marketing pessoal porque você é um pré-candidato. Né? O vereador, ele é automaticamente pré-candidato porque ele não vai largar o osso de jeito nenhum. Mas espera aí, tem que ter um pouquinho de ética. Tiago, eu fui candidato 2 vezes, quem acompanha as eleições tem certeza disso. Eu sempre discuti um projeto para Sete Lagoas. Eu nunca procurei valorizar o Emílio. É lógico que eu tenho, acabei de fazer aqui agora há pouco, lembrar o que eu fiz. É demonstrar a experiência que eu tenho para dar credibilidade àquilo que eu proponho para o futuro. Né? Ninguém pode, não é acusar, a palavra não é essa, ninguém pode afirmar, nesse período todo em que eu entrei na política como candidato e depois convivi com quem venceu as eleições, eu nunca pedi nada para mim. Nunca pedi um cargo, um emprego que fosse para alguém do grupo. O grupo a gente valoriza sim, colocando em prática as ideias quando tem o poder, nós não temos. Então eu nunca busquei nada de pessoal. E me entristece muito ver hoje um confronto onde você vê de um lado determinadas pessoas de oposição que querem destruir, o quanto pior, melhor. É atacar por atacar. Eu não posso deixar o outro lado se sobressair.
E pessoas também ligadas à situação que querem atacar pessoas da oposição por atacar, por denegrir, por rebaixar. E o povo, uma guerra, a cidade, as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas soluções não entram na pauta. Isso está errado. Então o que eu venho é exatamente chamar a atenção, é o que eu procuro fazer sempre. Quais são os problemas de Sete Lagoas, onde é que nós queremos chegar e como fazer para chegar lá? Nós não podemos fugir desse debate. Que vença melhor projeto. Eu pedi a eleição, ou o meu projeto não era o melhor, ou eu não tive condições para convencer o povo de que eu tinha o melhor projeto. Eu quero deixar bem claro, para o telespectador. Ou da estrutura que eu tive para ser candidato. Eu sempre fui uma das pessoas que tentei ser um analista político. E você mesmo sabe disso, que eu já te falei. Você não foi eleito porque você não teve dinheiro para fazer a sua campanha. Faz parte. Na verdade, eu tenho que mostrar o meu projeto, na verdade não é porque você não teve o dinheiro em si, né? Porque as duas situações que você foi candidato, realmente você entrou numa situação muito difícil. Eram grupos formados anteriormente, com apoio muito forte, e você veio fazendo uma carreira solo e se estabeleceu como um candidato, né? Você até o momento não teve condição de disputar uma eleição pau a pau com ninguém. Por quê? Porque você esteve desfavorável financeiramente. E é uma coisa que eu canso de falar para os políticos. Nós vimos agora, recentemente, semana passada, as doações que eram feitas para os políticos fazer uma campanha. Eu até fiz questão de ligar para o Renato Gomes e falei com ele: Renato, parabéns para você, porque você teve 10 mil votos com 50 mil reais de campanha. É um troço que, se você for parar para pensar bem, é muito voto. É muito voto, porque os caras trabalham na faixa de 2 milhões para baixo. Para cima, aliás, para cima. Então, assim, você nunca teve uma campanha que você pudesse ter o dinheiro para você fazer a sua divulgação. Então, quer dizer, você não teve no mesmo patamar de, quer dizer, você concorreu com o quê? Com a sua imagem, com as suas ideias, com o seu debate, que é o que você sempre fez. E vou continuar fazendo. Né? E eu acho isso importante, porque contribui também com a cidade. Eu quero contribuir colocando em prática. Né? E o que mudou é exatamente isso, porque o nosso povo não aguenta mais. Não aguenta mais o mesmo modelo, os mesmos assuntos que são negativos. Né? Nós estamos vendo aí o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que não é de agora, mas está escancarado, jogado na nossa cara todo dia, que é recorrente, que é assim que funciona e não pode ser. Então o povo cansou. Quando eu falei cansou disso, de ver uma prática política que está acontecendo em Sete Lagoas, onde um quer destruir o outro quer destruir um, e Sete Lagoas fica para segundo plano. E tem um outro detalhe também que eu chamo a atenção do nosso telespectador, você que vai lá e vota. Eu tenho ouvido muito dizer, e eu gostaria que, se você confirmasse isso, que várias das decisões políticas de Sete Lagoas nos últimos anos, principalmente as candidaturas de prefeito, as vencedoras, elas vieram de cima para baixo, que é aquela situação: o governo do estado decidia quem ele ia apoiar, e aí vinha aquela força toda, e aí o fulano se elegia. Estou certo ou estou errado? Está certo, Santiago, não escondi isso. É política, faz parte do jogo político. Faz parte do jogo político, mas aí eu te pergunto, Sete Lagoas vai aceitar isso até quando? Santiago, que o governo do estado mande aqui na cidade. Engraçado não, né? Não tem graça. Tem acontecido nos últimos anos. Se você pegar as últimas eleições, nós tínhamos um grupo no governo do estado que apoiava o seu candidato e o elegeu. Hoje nós temos outro grupo. Agora mudou, né? Mudou. O PL, né, o Palácio da Liberdade, que é o maior grupo político mais forte de Minas, hoje é Fernando Pimentel, é o grupo político que ele lidera. Nós estamos atentos a isso. Eu sei, concordo, é a realidade. Não se ganha eleição para colocar em prática aquilo que eu defendo sem participação, e é uma busca que nós estamos tendo, e estamos sendo muito felizes nela por enquanto. Eu concordo que é uma força importante, é importante para se vencer a eleição, e é importante depois também para ajudar a governar. Foi mal usada ou menos usada do que poderia
em algumas oportunidades na cidade, quando o governo elegeu aqui o seu candidato e depois não deu muita atenção, ou se deu, poderia ter dado mais. Eu acho que Sete Lagoas foi acanhada. Hoje nós temos aí, você vê a importância do governo do Estado, nós estamos com uma Norte-Sul paralisada, que eu entendo, o governo tomou posse agora, tem um mês e pouco, ainda tem que tomar pé da situação e corrigir distorções que pegaram. Nós temos um hospital regional importantíssimo, com a obra diminuindo o seu ritmo, era para ficar pronto agora esse ano, já parece que não fica mais. E temos questões importantíssimas que têm que ser buscadas, que dependem do governo do Estado. A própria nova estrada velha, MG 424, Prudente Moraes, Matosinhos, Pedro Leopoldo, aquele absurdo, aquela vergonha. Sete Lagoas tem que se unir com a região para exigir que a estrada nova saia, porque é outra estrada, não é duplicação daquele trecho velho. Então são várias questões. Agora recente a questão da RISP, né, da segurança pública. Então é isso que Sete Lagoas precisa, é o contrário do que está acontecendo. É união de forças. Vão debater, me parece que Tancredo que dizia, e Sete Lagoas está precisando lembrar disso, né? O que briga são as ideias, não são as pessoas. Aqui estão brigando as pessoas e ideias não estão acontecendo. Né? E sem ideia que você vai colocar o que em prática? Resultado de uma briga? Porque se você for analisar friamente, a conjunção política que se teve na eleição para prefeito, o governador era o Anastasia, né? PSDB, o vice-governador Alberto Pinto Coelho, do PP, que é o mesmo partido do Márcio Reinaldo, foram derrotados, né? No caso, o Márcio apoiou o Pimenta da Veiga, foi derrotado. A nível estadual apoiou o Aécio Neves, foi derrotado. Então, quer dizer, nós estamos numa situação inversa. E para complicar mais ainda, não sei se isso adianta em alguma coisa também, mas o que foi oferecido para o PT de Sete Lagoas foi recusado na parceria, né, para que houvesse uma administração com consenso. Eu acho que o PT até errou muito nisso, porque pensou no partido demais, pensou nessa disputa e não pensou na cidade. Então, assim, se for analisar profundamente, nós vamos ficar 2 anos com o Pires na mão. Longe de mim fazer crítica, esse episódio recente da participação do PT na administração do Márcio Reinaldo, da administração municipal. Era importante para o Márcio, claro. Lógico. Né? Traz o partido do governo do Estado, do governo federal, para a sua administração e ele passa a ser parceiro também. Era importante para o PT, eu entendo até que nem também. Tanto, não, eu discordo um pouco. Mas, mais uma vez, se discutiu participação em poder, participação em administração através de cargo, e não através de ideias. Isso é verdade. Para se atender Sete Lagoas, muitas vezes o partido não tem que estar na administração, tem que ter X coisas, cargos, né? ou Y cargos. Quais são as questões? Quais são as questões primordiais de Sete Lagoas? Onde é que precisa unir PT local com administração local para ir ao governo do Estado? E aí buscar unir mais gente? Nós hoje temos um deputado estadual atuante, o Douglas Melo. Nós hoje temos uma classe empresarial atuante através da CI, para dar um só exemplo do Flávio, né? Quais são os pontos? Houve uma reunião belíssima no caso da RISP, tem outros. E o PT o PT local podia e pode. E a prefeitura, a administração municipal do Márcio também precisa e pode, deve ter essa união, sem esquecer que nós temos um deputado na Assembleia hoje, o Douglas, para se unirem e definirem os pontos. Sete Lagoas precisa disso. Sete Lagoas quer aquilo. Sete Lagoas não pode abrir mão daquilo outro. E nós estamos aqui, Sete Lagoas unida, para reivindicar. Depois que cada um, com a sua competência e com sua importância no conseguir determinada coisa, que vai faturar isso eleitoralmente, vai lembrar o eleitor que participou daquilo. Eu acho que nesse caso, e até você chama a atenção para uma coisa muito importante para nossa reflexão e com o nosso telespectador e também com os agentes políticos, que eu acho que está aí um tripé importante que você citou e que a gente precisa de construir ele o mais rápido possível, que é uma ligação do prefeito Douglas Melo e do PT local. Sim. Por quê? Porque esses três... qualquer conquista que se conseguir através desses três, dos três, eles vão poder depois colocar isso, né, no seu portfólio como uma conquista, né? E a cidade sai ganhando com isso. Eu sou filho de político, sou neto de político, que me orgulham muito. Tenho
orgulho imenso de ser filho do Sérgio Emílio, de que fez tanto por Sete Lagoas, da forma que fez, sem confronto, a cidade vivia em paz, sem uma. Hoje é um senhor de 76 anos que ocupou 6 mandatos eletivos, nunca teve uma acusação de desvio, de desonestidade, né? E a cidade vivia em paz. Quando eu vim para a política, eu fiquei anos afastado, eu fui secretário municipal do meu pai, depois fui do Múcio Reis também, e depois me afastei completamente da política. Tive consultora, dirijo uma consultora, não faço obra pública, não participo de concorrência pública, não tenho interesse nisso, né? E eu, quando voltei para a política e me buscaram para ser candidato, eu falava uma coisa que infelizmente ainda perdura aqui. Aqui, na política, o pai da criança é mais importante que a criança, e está errado. Verdade, é verdade. A criança são as ideias, são as nossas necessidades, os pontos que nós temos que solucionar. E aqui se dá muito mais valor. Ah, isso é bom, mas não vão mexer não, porque é coisa de fulano. Ou isso não pode acontecer, não pode vir para a cidade, porque senão vai beneficiar Beltrano. Isso mesmo. Isso tem que mudar. Né? Então, isso aí é um atraso, né? Isso é um atraso. A cidade podia estar bem melhor do que está, e com a cidade é a nossa gente, é todo mundo, somos nós todos. Realmente. Né? Então, quando eu falo que nós temos que modernizar o pensamento, modernizar a prática, modernizar a convivência política. Oposição tem que ter na Câmara. Mas oposição inteligente, na mídia, né? Tem que ter fiscalização. A oposição contribui. Agora, tem que ter uma convivência que não faça com que as questões importantes da cidade fiquem para segundo plano, ou pior, que tem acontecido muitas vezes, ficam prejudicadas. Com certeza. Né? Nós estamos batendo um papo aqui hoje com o Emílio. Ele, além de presidente do Democrata, é um político atuante na cidade. Provavelmente deve ser um dos candidatos aí a prefeito nas próximas eleições, né? Um pré-candidato já praticamente definido. Está na luta aí, né? E você vai ouvindo, vai refletindo, e não deixe de participar conosco. Pode mandar seu e-mail também, pode ligar para cá. A gente está aí nessa onda de várias entrevistas importantes para a gente entender esse período político complicado que está vivendo o Brasil e também a nossa cidade. Vamos fazer um pequeno intervalo, já já nós voltamos.